Meus queridinhos e queridinhas, estamos de volta. Estava de suspensão. Eu estava suspenso do podcast que o Sérgio me afastou. Isso por causa de uma fala minha. Porque eu disse que ele era bonito, ele ficou retado. Ele falou, rapaz, não tô acostumado com elogios, etc e tal, não sei o quê. Mas enfim, tô de volta com o maior prazer e privilégio de estar aqui com vocês para mais um bate-papo bacana demais. Você sabe que nós estamos às suas ordens para você dar aquele like, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho também. Toda vez que a gente tiver algum conteúdo novo, chegar até você. Nossos parceiros, La Forneria, Forno a Lenha, tá chegando mais uma pizza deliciosa para os nossos queridos integrantes aqui, principalmente nosso convidado. E também essa Distribuidora de Bebidas. Tá a água com gás aí? Tá aqui. Tá satisfatório aí? Tá bom? Tá na temperatura certa? É porque eu sou meio preocupado, que o Sérgio é meio... O TDAH dele, quando fica meio atacado, ele... Dois Pontos Podcast em todas as plataformas, mídias digitais, YouTube, Instagram, tudo. E hoje a gente tem o nosso querido oftalmologista Rafael Cerqueira, que é o nosso convidado da vez, que eu sempre... Cadê falar nisso? No sinal da azar, me dê minha xícara. Você tem que blindar com minha xícara, claro. Não, blindar com minha xícara, pô. Como é que eu vou blindar com esse... Eu não entendi até agora que copo é esse aqui. Esse copinho aqui. Oi, pô, legal. Pô, mas não entendi. Ah, entendi. É como eu não tenho o hábito de beber cachaça. Doutor Rafael, satisfação tê-lo aqui com a gente nesse bate-papo, que com certeza vai, né, ajudar muita gente, que é o seu trabalho, é ajudar. Seja bem-vindo. Divulgar, né, a informação. Uhum. Prazer é meu, um prazer estar aqui. Uma boa noite a todo mundo. Satisfação mesmo. Vamos tentar ajudar a espalhar informações. Com certeza. O doutor Rafael, para quem não conhece muito, até porque passou muito tempo fora, né? O senhor cursou, inclusive, fora de Jequié, a oftalmologia, não é isso? Sim. Eu sou daqui, né? Desculpa, se eu falar baixo, eu me falei, porque eu falo muito. Não, tá ótimo. É uma questão dos meus pacientes. Não, tá tranquilo. Tá bom. Então, eu sou daqui. Eu saí daqui com 15 anos para fazer o segundo ano e o terceiro ano em Salvador. Uhum. De lá eu passei porque para ser oftalmologista tem que ser médico, né? Então, eu passei na Faculdade de Medicina em Alfenas. Repete, para ser oftalmologista... Eu tenho que ser médico antes. Você tem que fazer medicina... 6 anos de medicina. Bom, confesso que eu tava longe de saber disso. Não sabia, eu achei que já poderia cursar oftalmologia, não é assim. Para ser oftalmologista tem que ser médico. Então é uma especialização da medicina. Exatamente. Diferente de outras áreas que você pode ir direto, né? Tem algumas coisas, mas geralmente a área médica, assim, que atua como saúde, tem que passar medicina para você ser um gastro, para você ser um cirurgião geral, para ser um cirurgião plástico, um dermatologista, tem que sempre ser médico antes. Uhum. Então, foram 6 anos que eu fiz em Minas, em Alfenas, e aí você acaba e ainda tem que prestar um concurso, né? Você vai prestar ali as residências para você passar, então já afunila ainda mais. E aí você faz 3 anos em oftalmologia, full time. Só aí vão 9, né? 9. E aí depois ainda tem a subespecialidade, porque você é especialista, você é médico, especialista em oftalmologia. E especialista em outra área, né? Subespecialistas em áreas dentro da oftalmologia. Caraca. Então, nem todo mundo faz isso, mas hoje em dia a maioria das pessoas tentam pelo menos subespecializar em alguma área, sabe? Porque o conhecimento tá muito grande, então você acaba afunilando para ser muito bom em algumas áreas. E pode também, durante o processo, por exemplo, você se formou medicina, oftalmologia, tá atuando na oftalmologia e buscando uma especialização para depois você trabalhar nessa especialização. Sim. Pode ser desse jeito, por exemplo? Sim, geralmente é isso. As pessoas geralmente fazem direto. Uhum. Oftalmologista, já quero especializar em córnea, por exemplo, que é a área da frente aqui do olho. Então, quero especializar na retina. Então, já emenda, sabe? Também é um concurso, você passa e aí você subespecializa. Uhum. E a sua inspiração? Meu pai. Meu pai. Parte, assim, lógico, meu pai... Doutor José Raimundo, né? Mas a parte profissional, meu pai, porque ele é oftalmologista. Inclusive, ele nunca falou nem pra eu, nem pra... Era isso que eu ia te perguntar. A gente colocou sentado, filho, vem comigo, faça o que eu fiz. Não, nunca. Você se apaixonou por ele ser realmente um exemplo pra você. Ele nunca nem falou pra fazer medicina, nem oftalmologia. Então, foi realmente natural. Uma coisa que, no final da faculdade, eu tinha essa ideia, mas você acaba vendo todas as áreas. Gostei de
pediatria, gostei de anestésio, gostei de... até psiquiatria me interessou, assim, porque eu não conhecia muita coisa. Agora, no final, a oftalmologia começou a vir e aí foi natural, assim. Como é que tá hoje a realidade da tecnologia da oftalmologia no Brasil? Você pode dizer que tá no topo, entre as melhores? Tá entre as melhores, tá no topo. Por que eu tô te perguntando? Porque, assim como a parte craniana, antigamente quando a gente falava assim, teve um traumatismo craniano, já era, morria. Dificilmente uma pessoa que teve um traumatismo craniano, ela sobrevivia. A tecnologia não era tão apurada a ponto de curar uma pessoa com traumatismo. Rachou o crânio, né, dificilmente... E a oftalmologia, por muitas vezes, há um acidente ou até um descuido da pessoa, perdeu a visão. Hoje a gente percebe que tem pessoas que estão com baixa visão, praticamente zero, e com a cirurgia, com tratamento, a gente percebe que volta. Então, assim, o Brasil tem acompanhado realmente o lado positivo do crescimento da oftalmologia no mundo? Com certeza, assim, o que eu posso falar é que, lógico, o que sai, às vezes são equipamentos muito caros e às vezes o interior não tem esse equipamento que está no top de linha, mas se você for em capitais, tem serviços que investem muito. Então, o que você quer ter na Alemanha, você pode ter aqui no Brasil. Você não precisa virar para a Alemanha ou nos Estados Unidos. Você tem a mesma qualidade de equipamento e de profissionais também, sabe? A tecnologia avançou absurdamente na oftalmologia. Então, realmente, antigamente tinham coisas que nem existia tratamento que hoje em dia tem. E a oftalmologia foi a primeira área da medicina de fazer uma terapia genética em vivo, que é modificar um gene para uma doença genética. Então, isso já existe na área da retina, de você colocar um gene modificado num vírus, colocar embaixo da retina para esses vírus infectar a célula e mudar o gene. Caraca! Então, esse é um tratamento que começou há alguns anos atrás e está expandindo para outras doenças genéticas. Lógico que ainda estamos engateando, mas já consegue ter resultado. Então a tecnologia é exponencial, assim. O crescimento é muito grande. Bom, eu falei de Brasil, mas agora vamos tratar de Jequié. Tem quanto tempo que você voltou para Jequié? Jequié, como eu estava falando pro Sérgio, eu voltei em abril de 2021. Tava ali na pandemia. 3 anos, né? Que eu já vamos pro quarto ano agora. Eu já tinha acabado o meu fellow, eu fiz oftalmologia, fiz mais 3 anos e meio ali de retina cirúrgica, retina clínica e também coloquei catarata nesse meio tempo. E aí eu percebi que foi a questão da pandemia, né? E meu pai até teve Covid, ficou um pouco ali mal. E aí foi o estalar assim pra falar, pô, vou voltar. Porque tem que deu voltar um susto, pra casa, né? Uhum. Então, eu voltei, eu tinha uma clínica com meus amigos lá no Rio, eu trabalhava também no serviço onde eu tinha formado, então tava meio estabilizado, só que aí eu voltei e ficava 2 semanas aqui e 2 semanas lá, até estabilizar. Também, nesse meio tempo, voltando, né, eu passava por Itabuna, então me chamaram no Hospital Beira-Rio, inclusive que eu agradeço muito, pessoal espetacular, para fazer as cirurgias de lá, junto com o pessoal. Então, eu operei esse tempo todo lá, mais ou menos 1 ano e pouco. E aí eu fiquei nesse vai e vem 1 ano. Engraçado, doutor Rafael, a gente ouvindo as 2 histórias, a tua fala parece que tem 50 anos. E te vendo parece que tem 20. Você tem quantos anos de fato? Eu tenho 33. Não parece, né, cara? Cara, você tá bem, viu? Eu tenho 20, parece que tenho 70, velho. E você tá com carinha de 30, né? Não, e assim, é porque eu fiz a barba, ficou menor. Mas se eu tirar a barba inteira, aí piora. Aí você parece que tem 25, 26 anos. Não, imagina, eu formei há 10 anos, eu formei com 23 anos. 23 anos? Tem 10 anos de formado já, fazer agora. E aí... Você começou a faculdade com 16? Com 17. 17. Aí foram 17 mais 6, 23. Sim. Aí já entrei mais 3 na oftalmologia, 26. E aí eu fiz mais 3 de retina, 29. Então, apesar de 33 anos, mas já pode dizer que tem uma certa experiência, né? Uma certa bagagem, né? Uma certa bagagem. Mas a galera do fundão são os melhores, cara. Eu vou refazer sua fala. Você tava no meio. Você tava do meio pro fundo. Porque a galera... Eu estudei com a galera do fundão aí, eu ficava do fundão e eu olho pros caras assim e falei, cara, como é que tu passou nesse concurso? Eu fingia que tava resenhando e tava estudando ali. Falei de Brasil, mas vamos falar de Jequié, porque assim, é muito interessante você hoje, na condição de um jovem, mas com uma experiência tão grande, com a oportunidade de trabalhar em outras praças, como Rio de Janeiro, acredito que você trabalhou também em Minas, você se formou lá.
E a gente vivia antigamente aqui na cidade de Jequié como, olha, tá com problema de visão, principalmente os avós, né? Teu avô tá com problema de visão, manda pra Salvador, não faz aqui em Jequié não, porque em Jequié não tem médico, não tem tecnologia, não tem isso, não tem aquilo. E aí a gente percebe hoje, eu particularmente praticamente zerou, eu não encontro hoje mais ninguém que reclama. Eu desconheço alguém que reclama hoje de um tratamento feito de oftalmologia em Jequié. A gente pode de fato comemorar? Como é que tá a situação de Jequié hoje? Olha, tá muito bom, assim, como eu te falei, eu voltei há pouco tempo e eu fico muito assim, em casa, trabalho mesmo, sabe? Uhum. E minha noiva, ela mora fora, então quando eu tenho algum momento eu viajo para encontrar ela nos fins de semana. Mas tá muito bom porque até a parte de cirurgia de retina que não tinha, tem o Dr. Franz que tá fazendo na clínica dele também. Então, e a parte de diagnóstico, assim, eu brinco com o pessoal lá, até eu sou muito aberto aos pacientes a sempre procurar uma segunda opinião de um bom profissional. Uhum. Mas as pessoas saíam do Rio de Janeiro para procurar a clínica que eu trabalhava lá e eu era a porta da frente na parte de retina. Então eles saíam para me procurar lá no Rio, para eu dar o tratamento. Então, assim, eu tenho essa bagagem de diagnóstico. Às vezes a gente não tem aqui o equipamento específico para fazer. A gente consegue assim, ó, seu problema é esse, é nessa área, aqui a gente pode tratar. Seu caso não. Seu caso é Salvador ou Conquista, então a gente consegue pelo menos dar esse norte para o paciente, sabe? Ou seja, se é alguma coisa realmente séria ou não, às vezes é uma coisa que não é tão séria. Então, pelo menos aqui tem vários profissionais também na área da oftalmologia, tem bastante profissional. Tem aí a Santa Casa agora também, né, que também, além de ter um equipamento muito bom, também tem eu e Isaac lá atendendo. E vai ter a doutora Maria também, quando o novo contrato sair. Então, Jequié tá com bastante... tá muito bom. Assim, inclusive, você é o coordenador de oftalmologia da Santa Casa, não é isso? Sim. Como é que tá a demanda lá? Grande. Por que eu tô perguntando isso? Tá grande. Quando lançou a oftalmologia na Santa Casa, que é algo até atípico, né? Santa Casa sempre foi muito... a referência da Santa Casa sempre foi questão da paternidade, dos partos, né? Que se tratando de Jequié, que existia uma cobrança muito grande, Jequié não presta, isso e aquilo. E aí a Santa Casa resolve investir. E hoje é uma estrutura que a gente pode considerar satisfatória para a cidade de Jequié, até porque atende não só Jequié, mas toda uma região, né? Sim, atende toda a região, com certeza, assim, a Santa Casa lá, o equipamento, o pessoal é fantástico. Parece até um sonho, assim, você tá trabalhando com um equipamento tão bom, com equipe tão boa, e pelo SUS, entendeu? Então, investem em qualidade, realmente, a qualidade lá sempre é um fator crucial para tudo. Todos os movimentos que tem, a qualidade não pode abaixar. Então, a gente melhorou, aumentou muito a quantidade de atendimentos, cirurgias, mas a qualidade sempre mantendo como padrão. Então é muito bom, sabe? A história da Santa Casa é engraçada, assim, que tem um programa dentro da Santa Casa que eu não sei se é o programa Olhar, eu não lembro o nome agora, mas tem um programa que eles veem a necessidade do público, né? Qual que é a eles fazem uma pesquisa exatamente, da demanda na cidade e na região. O que vocês queriam, né? E aí deu 70% quase de oftalmologia. 70%. E aí tinha um projeto, eles chamaram meu pai, né? Meu pai tem um tempo aí na cidade. Chamaram meu pai para entrar nesse projeto, só que meu pai já tá descansando um pouco. E aí ele falou que eu chegava, né? E essa conversa ficou, não sei, um ano mais ou menos. Até que no final de 2021, início de 2022, Gleisi entrou em contato comigo e comentou sobre o projeto. E a ideia seria que a gente ia entrar com um ambulatório, né? Um ambulatório de oftalmologia, ter alguns períodos de atendimento. E aí eu achei legal. Quando eu fui ver o projeto, já tinha o prédio. Já tava com tijolo. Mas não era um atendimento já numa sala? O prédio inteiro lá. Eu falei, que isso aqui? Ela falou, então, ele esperou me mostrar para ver que o projeto aumentou. Por essa demanda, eles entenderam que era o momento de investir, realmente investiram pesado ali. E aí virou que hoje é um hospital de olhos, né? Já ampliou ainda mais. Graças a Deus, sim, uma boa referência. Então, nessa conversa, a gente teve que mudar os planos e como eles sempre, como eu falei, eles sempre prezaram a qualidade, e aí como eles prezaram muito isso, eu entrei de cara nesse projeto. Então eu fiz toda a coordenação de tudo, assim, tirando as paredes. Tirando a parte física das paredes, né? Tudo assim, a gente entrou com a ideia dos equipamentos, o que precisava, o que não precisava, qual que a gente podia comprar aqui que
seria igual ao outro, para também ajudar no custo, mas sempre de muita qualidade. E também o centro cirúrgico lá é espetacular. O equipamento que a gente faz, que é o Phaco emulsificador, é da melhor marca dos Estados Unidos, que é a Alcon. O microscópio também é espetacular, que é o Leica, que é um alemã. Então, a qualidade dali realmente é absurda. De cirurgia, de atendimento é ótimo, sabe? Então, é uma coisa que dá muita felicidade. Então, assim, parte desse a realidade hoje em dia que era tão criticada, a gente pode dizer que melhorou consideravelmente. A oftalmologia em geral, digo. Com certeza, para tudo, assim, né? E para a região, né? Porque tinha um hospital de Olhos Calheira, que já está há muito tempo aí fazendo o serviço pela cidade, né? Só que é um instituto único para tudo isso. Então, a Santa Casa ajudando nessa parte do SUS é muito bom, porque agrega, né, ao tratamento do... E mesmo assim, a demanda não dá conta. Ainda não dá conta, né? Dá conta. A maior crítica nossa é que não consegue marcar. E graças a Deus que é essa a crítica. E não consegue marcar não é porque oferta poucas demandas ou poucos... É porque é muita gente. É porque é muita gente. Assim, e eu entendo quem não consegue marcar, né? Porque realmente a gente imagina, a gente atende todos os dias, segunda a sexta, terça e quinta é dia de cirurgia, então eu fico focado na parte da cirurgia terça e quinta o dia inteiro. E nas quartas e sextas da tarde eu fico no pós-operatório. E o Dr. Isaac fica atendendo de segunda a sexta de manhã e tarde, 20 pacientes de manhã e tarde. Então, já foram mais de 23 mil consultas nesses 2 anos. Muito tempo. Então, assim, é muita gente, mas ainda não dá conta. Porque realmente muitas pessoas, são muitas pessoas procurando, né? Precisando de oftalmologia. E a sensação que causa também é que, tipo, muitas pessoas têm um problema, não procuravam por saber que ia ter essa dificuldade, mas agora que tem um espaço, fala, não, pô, agora eu vou, né? Tem muita gente aí que fala assim, não, que consegue uma consulta, vem ver se tá tudo bem. Tá certo, não tá errado. Não, tem que ser, né? Porque assim, tem doenças que não dão sintoma. Então a consulta regular é exatamente para você pegar esse essa orientação médica, na verdade, né? O melhor tratamento é a prevenção, né? Inclusive, um tema muito interessante pra gente falar é sobre a questão da idade. Antigamente tinha pouca tela, essa exposição que a gente tem hoje, que realmente os especialistas, vocês que são da área, sempre questionam o fato de estar na tela demais, usando demais notebook, celular e todo esse processo. Diminuiu também a idade das pessoas que têm algum tipo de patologia? Influenciou de forma negativa? Como é que tá esse processo aí? Olha, assim, o uso de tela, assim, apesar de ser uma coisa, já tem um tempo, né, mas ainda é recente pela história da humanidade, né? Vamos imaginar aí que a gente, há quantos anos começou a mexer em celular? 30 anos 30 no máximo. 30 anos, né? Tem quantos anos que a gente é Homo sapiens? Quantos milhares de anos? Então, em pouco tempo a gente começou a ter uma necessidade tão grande de visão de perto, que isso, muitas pessoas sentem essa dificuldade, porque pra gente chegar de perto a gente faz esforço inconsciente. Pra eu te olhar aqui, Sérgio, tá tranquilo. Mas se eu olhar aqui, eu faço um esforço 3 vezes maior para olhar. E se eu olhar aqui, faço 5 vezes maior, por exemplo. Então, se você ficar usando muita tela, você acaba tendo um uso excessivo da musculatura ciliar, que você faz essa convergência e pode dar dor de cabeça, pode dar problema. A tela em si também, principalmente em crianças, na fase de desenvolvimento, tem alguns estudos já saindo que você tem um desenvolvimento cerebral atrasado em relação a quem não tem esse excesso de tela ali, ficar só focado nisso, porque a criança precisa ter estímulos, sair, olhar, mexer nas coisas, não ficar só parado. Então, são alguns desafios que a medicina está tentando ajudar aí nas informações para evitar esse uso excessivo, mas a gente não sabe tudo ainda, sabe? Tinha até há pouco tempo saiu uma meta-análise falando sobre a questão da luz azul das telas, que o óculos do filho do luz azul, ele ajudava na questão do sono, na questão da ansiedade, só que esse estudo mostrou que não há diferença estatística desse bloqueio. Ele dá um conforto, diminui a quantidade de luz. Então, as coisas vão saindo, né? Que nem a Covid, assim, a gente tem algumas coisas da Covid, mas a gente vai saber mesmo daqui a 10, 20 anos. Que a gente vai ter tudo de base para falar, isso aqui foi certo, isso aqui não foi certo. Então, a medicina vai acompanhando essa evolução, mas realmente foi muito rápido. E a orientação é o seguinte, nada na vida com excesso é bom. Nada, nem água em excesso é bom. Então, é bom limitar, e principalmente as crianças, na fase de desenvolvimento, 1, 2, 3 anos, 5 anos,
tem que limitar, não pode deixar a criança ficar o tempo inteiro na tela, ela tem que sair. Então, assim, eu na minha infância, a minha tela era o meu computador. Meu pai, um abraço, meu pai me bloqueava do computador. Que bom, né? Que bom, porque senão eu queria ficar jogando no computador o dia todo. E aí ele me limitava, cobrava do estudo, passava, e eu podia jogar 1 hora no dia e no fim de semana um pouco mais. Então, se ele não me limitasse, talvez eu não estaria aqui hoje, entendeu? Então é importante você ter o limite. E quem define o limite é o pai, não é o filho, né? Sim, então, com certeza. Até porque o filho é ilimitado, na verdade. Não tem limite. Deixar, ele vai embora. Mas é importante. Essa questão da tela realmente pode, inclusive, favorecer o crescimento de miopia. Porque o uso excessivo de visão de perto, há muitos indícios já na oftalmologia de que favorece o crescimento da miopia. Tanto que é um dado da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que acho que em 2050 metade da população mundial vai ser míope. Cara. Então, é um dado alarmante. Alarmante, né? Muito alarmante, de passagem. Então... E baseado em cima de uma informação como essa, por exemplo, uma pessoa, independente de ter uso demasiado de tela ou não, né, sei lá, ter uma exposição até por questão profissional também, por exemplo, eu trabalho numa área que eu não tenho como fugir da tela. Mas já tem pessoas que não, então, independente dessa questão profissional, do dia a dia, do cotidiano, qual é a indicação? Existe uma indicação para uma idade, dizer assim, olha, a partir de X anos, procure um oftalmologista para saber como é que está a demanda, como é que estão seus olhos. Existe uma orientação assim, de idade, de período que ele já comece a ser necessário a procura de um profissional? Olha, da questão da tela, eu nunca, assim, posso não conhecer, porque a parte da pediatria está mais envolvida nisso. Tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria tem mais informações quanto a isso. Mas uma idade específica não tem, assim, sabe? Eu não sei te falar. Mas é independente do... Por exemplo, eu tenho uma sobrinha de 2 anos. Às vezes minha irmã coloca um celular porque ela tá indo no avião e tem que distrair. Mas ela não fica dando no dia a dia, entendeu? Então, assim, não é uma rotina. Acho que a rotina da tela não pode ter. Porque você acaba viciando a criança naquilo e não precisa. É só não dar. Se você não conhece esse líquido, você não sabe se ele é bom ou ruim. Então, basta evitar ao máximo. O adulto aqui, na verdade, acaba viciando a criança. Lógico, se colocar um pouquinho aqui, não vai fazer mal, entendeu? Mas, assim, você não pode deixar isso como uma rotina. Então, eu não sei te falar exatamente uma idade, mas, assim, se pudesse evitar até os 5 anos, que é o boom aí de desenvolvimento cerebral que a gente tem, seria ideal, assim, sabe? Tá, mas na verdade é porque a pergunta foi outra. Eu entendi sua resposta e foi ótima. Você até antecipou essa resposta. Eu perguntei assim: uma pessoa, independente do cotidiano dela, existe uma data, uma idade que seja orientação do profissional para que ela procure um oftalmologista? Um exemplo, a partir dos 30 anos, né? Porque a gente tem algumas patologias, algumas áreas de orientação médica que a partir dos 30, a partir dos 40, Entendi. Procure, porque você pode já estar desenvolvendo algum tipo de patologia. Na oftalmologia, existe uma idade que diz assim, olha, você está aí a partir dos 30 anos, as células já não são mais as mesmas, e tem essa idade, tem esse período? E obrigado por responder da tela, que foi perfeita. Não tem, é o nascimento. Começa no nascimento e acaba quando for embora. Tá vendo que eu acertei isso aí? Não tem, porque assim, a gente avalia... Porque assim, tem que saber também o desenvolvimento ocular visual da criança e da pessoa, e também a possibilidade de doenças aparecerem. Então, o ideal é, no início, quando nasce, já faz o teste do olhinho, que é um teste de triagem. Não é um teste de avaliação direta da retina, por exemplo, mas é um teste de você ver o reflexo da retina. Então, geralmente, se tá normal, você supõe que tá bem, mas o ideal mesmo é fazer o exame do teste do olhinho com o oftalmologista, que você vê o fundo do olho. Então você avalia a estrutura ocular, você vê se tem transparência, você vê se a retina ela tá bem formada, se não tem um tumor, como o retinoblastoma, que foi muito famoso aí, o caso do Thiago Life. Thiago Life, né, da filha dele. Raríssimo os 2 olhos. Os dois? Os 2 olhos dela. É raro demais. Então, se tivesse feito o exame... é muito difícil identificar, difícil, né? Eu digo difícil para o pai e a mãe. O profissional, claro, que vai ter entre as facilidades, mas um pai e a mãe perceber de que existe algum erro ali,
É muito difícil. Então, assim, quando você faz esse exame e você vê, olhei, o nervo tá bom, a retina tá boa, transparente, tá, teoricamente tá tudo bem. O ideal também é, dependendo principalmente ali nos 3, 4 anos no máximo, você tem que fazer uma consulta. Porque você tem que ver se essa criança ela tem grau. Às vezes a criança tem grau, mas ela nunca teve uma visão diferente daquela, ela não sabe se enxerga mal. Ela enxerga aquilo desde que ela nasceu. E pra ela tá tudo bem, ela desenvolveu com aquilo. Como é que você sabe se a criança tem grau ou não? A não ser que seja um grau muito alto que você vê que ela tá se batendo. Ou então tá com, vendo coisa muito perto. Mas às vezes você não sabe, às vezes é um olho só que tem um grau e você não desenvolve esse olho se você não corrigir. Então não há idade, assim. Ao nascimento tem que ver, geralmente você faz um controle de 6 meses a 1 ano de novo para ver como é que tá o desenvolvimento. Aí você pode ver ali com 2, 3, já conseguir fazer uma retinoscopia para ver se tem algum grau que justifique usar o óculos ou não. Porque é normal ter um pouco de grau, mas na criança você tem um limite ali que tem que corrigir para evitar a ambliopia, que é o não desenvolvimento do córtex cerebral relacionado à visão. E aí você vai ali com 5, 6 anos também para ver se tem um astigmatismo. Às vezes a criança não tá desenvolvendo na escola porque não tá enxergando direito. E a gente pega, isso é real. No consultório, dia a dia ali, todo mês a gente pega alguma criança que... tá, dor de cabeça é birra. E não, birra, né? Tem um astigmatismo alto que dá dor de cabeça. Então o ideal é os pais levarem a criança no profissional, independente se ela falou alguma coisa, se ela reclamou de alguma coisa, se percebeu ou não, leva. Você tem que saber se tá normal. Como é que você sabe se tá normal? Examinando. Não tem como saber se tá normal sem examinar, entendeu? Ainda mais o olho que tem essa câmera fechada lá atrás, né? Que é a retina lá dentro. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho desse... A gente vai explicar as áreas esse daí você ganhou isso aí tem muitos anos. Esse aqui é do meu pai. Ele não tá sujo, não. Tá? Ele deixa. Não, é porque faz. Mas eu quis aí são marcas da história, não é sujeira, não. Mas esse aqui tem já. E ele deixou você trazer, rapaz? Que pai é ciumento com essas coisas, profissional. Posso levar seu olho? Eu explico muito assim, porque meu consultório tem um computador que alinha a câmera ao exame. Então, às vezes, eu explico ali mesmo. Tiro a foto, mostro o paciente, o olho ali, às vezes pego no computador, mostro uma outra imagem. E aí meu pai tem o olhinho, eu falei, vou levar dele. Bom, é normal. Antes do intervalo, vou fazer só mais essa pergunta. É normal. Todo lado, o ser humano tem um lado um pouco diferente do outro. Isso é fato. Por exemplo, eu tenho o lado esquerdo um pouco menor do que o lado direito. Seja membro, seja qualquer coisa. Isso é normal. Os olhos também é natural que lado, tá, Sérgio? Lado direito e esquerdo. Nós não estamos dividindo entre frente, posterior e anterior, não. Nós estamos falando de direita e esquerda. É porque o Sérgio está tocando assunto aqui que não é da conta dele, diga-se de passagem. Então, se eu sei que um lado, normalmente, do ser humano ele é um pouco diferente do outro, eu sei que também que o olho vai ser um pouco diferente aí. Mas é normal ou é por descuido, ou é por, sei lá, algum tipo de interferência externa? Eu tô falando agora de mim, por exemplo. Ao longo minha vista sempre foi muito boa, tanto que eu fiz fui tirar a habilitação, né, do teste lá, o doutor olha aqui, tal, ele falou, pô, não vou nem continuar, porque pelo que eu tô vendo isso é muito bom. Vou fazer a renovação, ver aqui, tal, muito bom. Na segunda renovação eu tomei um susto. Ele tapou o olho, tá muito bom. No segundo já não foi essa Coca-Cola toda. Eu fiquei até abalado. Falei, poxa, eu não sabia que minhas vistas estavam tão comprometidas assim. Não foi tão boa. Existe um porquê por exemplo, no lado direito não ser tão bom quanto o esquerdo, ou é natural do ser humano que sempre um lado vai desenvolver um pouco mais de deficiência, ou de probleminha, ou patologia, sei lá, alguma coisa do gênero? Isso volta até a pergunta anterior, da questão da idade, né? Não tem idade, porque a cada momento da nossa vida aparece alguma coisa. E pode aparecer doenças também, né? Mas no início você tem essa questão da possível ambliopia, corrigir um grau que pode ter a dificuldade de desenvolvimento visual. Aí na adolescência é uma questão de um grau que pode dificultar o aprendizado. Você está com quantos anos? 40 anos, geralmente você tem a presbiopia, que é a dificuldade de enxergar de perto. E aí você já começa a ter uma dificuldade ali na convergência. Então, vai chegando mais pra frente. 40 também já é uma chance um pouco maior de já estar de olho em um possível glaucoma. Glaucoma vai ser um pouco mais pra frente, mas pode atingir até crianças. Pode chegar. Então,
A diferença também dos olhos pode acontecer, mas é mais defeito de fábrica, como meu pai fala. Pode acontecer. Já vi. Mas se você não corrigir um olho desse, pode ser um míope, ele pode não enxergar tão bem e dificultar. Às vezes você quer ser um policial e você não vai poder ser, porque o olho não enxerga. Então, volto naquela pergunta, não tem idade para você procurar um oftalmologista, porque você precisa saber se o olho tá bom. Você precisa ver se seu olho tá saudável. Tá saudável ou não? Como é que você sabe? Examinando. Então, essas diferenças podem acontecer, mas não é muito, geralmente os olhos são parecidos. Assim, não tem muita diferença entre os graus, não. A maioria é mais próxima. Ok, vamos pro intervalo. Só dar uma olhada no seu óculos, só para saber uma coisa aqui. Pra você entender o que é que eu quis te dizer, né? Eu estigmatizam. Eu sou tão chato pra essa coisa que eu não sei. Se tu me perguntar qual lado que eu não enxergo melhor, eu não sei. Não, um lado é muito tranquilo. Agora o outro que é mais... É o direito aqui, ó. O direito. É um grau maior. Não tem nada fundo de garrafa aí. Tem nada fundo de garrafa aqui. Tanto que o esquerdo, pra mim, é muito bom. Muito bom. Mas o direito já... Esse grau geralmente pode dar um pouco de dor de cabeça se não corrigido, sabe? Sim. Geralmente se enxerga bem, sem óculos, mas acaba dando aquela forçada. E aí com óculos, relaxa. Dá uma equilibrada, dá uma tranquilizada. Tanto que no meu trabalho lá, eu acho que eu sou, se não o mais novo, um dos mais... Aí o computador, quando eu chego, tá assim, ó. Tá aqui em cima, aqui. Eu falo, pô, gente... Eu coloco pra lá. Já é muito perto e incomoda. Provavelmente essa pessoa usa um multifocal. Um óculos multifocal que ela não consegue ver de perto. O multifocal você tem que olhar pra baixo pra enxergar. Ela bota o computador aqui pra enxergar. Bem próximo, né? Então provavelmente deve ser acima Deveria usar, porque não usam. Nenhum dos 3 ou 4 que estão antes de mim lá. Isso acontece também. Não usa. Aí puxa, o computador tá aqui pertinho. Quando eu chego, chega incomoda. Tem um computador bem em cima. Não pode ser míope. A tela bem em cima, eu jogo pra lá. Mas eu tenho que lembrar que é o direito, eu nunca lembro. É que me incomoda saber que meu olho é assim, porque eu acostumado tanto, tão elogiado na questão da visão. Aí quando o direito me comprometeu um pouco, eu falo, o cartão amarelo. Poxa, bicho, eu fiquei triste. Assim. É porque eu quero te ver bem, cara. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. 2 Pontos Podcast em todas as plataformas para você seguir a gente, dar aquele like, curtir nossas redes sociais e nos seguir também. Não esqueça de que acabou de chegar uma pizza deliciosa, La Forneria, forno a lenha, música ao vivo, ambiente super intimista, maravilhoso para você levar o amor da sua vida. E também, claro, CS Loja de bebidas lá. Eu tô até devendo uma visita lá, porque eu tenho que comprar um licor, aquele licor lá. Cara, muito trabalho. Tem um cara que falou pra mim assim, velho, você não vai cortar o cabelo? Eu falei, não tô tendo tempo pra isso. Fazer o quê? Pra você ver, né? Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Após um período junino de 2024 movimentado, onde a CS esteve presente em diversos eventos, decidimos estender os nossos serviços para eventos privados de grande magnitude, a exemplo de formaturas, casamentos, aniversários, entre outros. E assim surgiu a CS+. A nossa missão é tirar do contratante todo o peso e compromisso de qualquer detalhe que esteja relacionado a bebidas. Desde orçamentos, compras, preparação, servir os convidados ao recolhimento no final do evento, entregando a tranquilidade necessária ao nosso cliente para que o mesmo foque de fato em aproveitar, celebrar o seu momento especial. CS+, somando e servindo momentos especiais.
Dois Pontos Podcast, feito por pessoas que têm o que dizer. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Inscreva-se. Meus queridos, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco do Dois Pontos Podcast. Hoje temos aqui a honra de ter em nossos estúdios aqui... Não é o doutor, é o vereador. Temos aqui hoje Dan, que depois de uma longa caminhada, sobe morro, desce morro, fala com todo mundo pedindo voto, exatamente. Ele nos deu a honra de estar aqui presente conosco. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Assim, vira a urna que a gente vota. Gente, nos siga em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Spotify. Siga lá a gente, comenta, curta lá. Tem vários cortes que saíram. Semana passada teve um corte de Caian fantástico sobre empreendedorismo, muito bom. E também teve o corte de Astro Breiner, também, o produtor, né, cultural. Excelente. Gente, estamos aqui agora novamente aqui com o Dr. Rafael. Rafael, é muito assunto falar sobre visão, né? Muito. É muito assunto. Muito. Eu quero começar fazendo umas perguntas aqui mais intrigantes, como diz Dan. Primeira coisa, mal olhado tem cura? Resenha, viu, gente? Dependendo da crença, né? Diz Dan que banho de sal grosso resolve. Basta acreditar muito, né? Exatamente. Eu estava vendo você falando com o Dan aí diversos os problemas, né, as questões da visão. E nos bastidores eu estava perguntando para você sobre o daltonismo, né? É uma patologia, pode-se dizer assim? É uma ocular ou neurológica? É uma doença genética ocular que afeta ocular. Principalmente homens. Só homens? Praticamente, porque é ligado ao X na parte genética, então afeta mais os homens. É raríssimo em mulheres, mas existem relatos. E é uma deficiência em um determinado espectro de luz, porque a gente enxerga a luz visível, né? Uhum. 330, 350, 660 nanômetros para 750, 720. Então, vai do vermelho, aí tem o infravermelho que a gente não vê. Certo. Até o violeta e o ultravioleta a gente não vê. Então, dependendo de qual for o defeito, você tem uma dificuldade. A maior dificuldade do daltônico é distinguir principalmente o vermelho e o verde, que é o mais comum, assim. Então, assim, a gente não consegue saber se a pessoa é daltônica sem testar, porque, como eu falei da questão da criança, sim, ele sempre nasceu assim. Ele não sabe diferenciar. Para ele, o vermelho que a gente vê é um marrom talvez mais claro, e o verde é um marrom mais escuro. Mas para ele sabe diferenciar, não, esse aqui é o verde e esse é o vermelho. Certo. Mas não é o vermelho que a gente vê, é diferente, a percepção é outra. Então, testando a gente consegue perceber. Mas assim, o daltonismo, as pessoas geralmente têm vida normal, sabe? Não limitem poucas coisas, na verdade, quem é daltônico. Entendi. Então, o flamenguista, então, coitado, nunca vai torcer com a mesma vontade que Dan torce. O flamenguista daltônico. Vai. A blusa vai estar diferente. Vai estar diferente. É engraçado isso que você falou. Eu vejo alguns vídeos na internet de um óculos. Não sei se o óculos é mágico, que a pessoa, quem é daltônico, coloca o óculos e vários vídeos a pessoa se emociona, né? Porque, claro, porque ela nunca tinha visto a cor original, né? O vermelho, como você falou, ou o verde. E eu vejo alguns óculos que a pessoa coloca e consegue ver normalmente. E você já presenciou isso? Nunca presenciei, mas já vi vários vídeos e relatos também de oftalmologistas, e inclusive alguns oftalmologistas falando que veio até de um filtro, de um microscópio oftalmológico, que a pessoa percebeu a diferença nesse filtro e aí desenvolveu esse óculos. Então, eu não tenho experiência prática com isso, mas acredito sim que dependendo da mudança de contraste, você pode ter uma percepção melhor. Mas como que o paciente enxerga? Não dá pra saber. Só ele que sabe. Eu tava comentando mais cedo com o meu funcionário que dos 5 sentidos, eu acho que a visão é a mais importante, né? 80% dos nossos sentidos é a visão, mais ou menos. Inclusive, ele afeta também a questão dos outros sentidos, né? Do paladar, do cheiro, porque quando vê algo
Tudo. Obrigado, Dan. Quando tem algo assim, por exemplo, um prato, né? Muito bonito, apetitoso, um doce, alguma coisa. Então, quando o olhar bate naquilo ali, as papilas gustativas já começam a trabalhar, né? O olfato já começa a se preparar, né? Então, assim, a visão realmente é uma das mais importantes dos 5 sentidos, né? É muito tudo, né? A visão não dá nem pra falar. Só sabe o tanto que é importante quando você tá perdendo. Quando tá com algum problema, a pessoa dá aquele valor, às vezes que não deu, de fazer aquela consulta regular, de tentar preservar isso que você tem. Realmente é muito importante. Eu sempre ouço falar, não sei se é mentira, Dan, que adora a roça, ele pode confirmar isso. Eu sempre ouço falar que quem mora em roça tem uma visão melhor, enxerga melhor, porque está acostumado a enxergar longe. Existe, isso é mito? Você ouviu falar sobre isso? Mito. Mito, né? Nunca ouvi falar sobre isso. Existe algum exercício para as vistas? Não, o pessoal o pessoal de roça diz que tem uma visão melhor, porque nunca tá, por exemplo, nós que somos daqui da cidade, a gente sempre tá com a visão, como você falou mais cedo, né? Sempre tá com tablet, com celular, com televisão, computador, livro, né? Tal. O pessoal da roça não tem esse costume, né? Sempre tá acostumado a ver de longe, ver gado, ver cavalo. Não, eu não sei. Pode ser, eu tô dizendo que o que eu sempre ouvi falar disso. Se a gente for pensar assim, tentar achar uma justificativa, talvez entre aquela questão de essa geração toda nunca teve muito contato, então não tem muita miopia, por exemplo. Sim. Então aí quem tem mais contato às vezes desenvolve mais miopia. E aí quem tem miopia não enxerga bem de longe, mas com óculos resolve. Teoricamente botou o óculos, resolve. A gente não lida assim, miopia como uma doença, assim. É uma ametropia, é uma alteração na refração que você consegue enxergar 100% com óculos. Às vezes até um 100% melhor de quem não tem grau. Então, se for pensar assim, acho que é um mito, mas se fosse pensar para tentar achar uma justificativa, seria essa. Né? Existe algum exercício para as vistas? Isso é um assunto importante, tá? Porque tem muitos... Hoje em dia é muito difícil, porque na internet... Instagram tem muita coisa legal, mas tem muita coisa falsa, sabe? Muita coisa que engana. E alguns pacientes até me mostram, assim, eu vejo assim, aqui, ó, esse é o medicamento que vai curar o glaucoma, a catarata. Eu falei, gente... E assim, a pessoa às vezes larga tudo que tá fazendo pra acreditar naquilo e, sabe, às vezes pode perder a visão por causa disso. E tem esse mito também dos exercícios oculares que vão melhorar a catarata, melhorar o glaucoma, melhorar tudo. E não, na verdade, existem sim exercícios oculares para quem tem deficiências na movimentação ocular. Então, às vezes você tem uma deficiência na convergência, então você pode fazer alguns exercícios, chama exercícios ortópticos. Ortóticos, e você vai ter essa melhora dessa musculatura. Mas isso é específico para quem tem problema. Não é que você vai fazer exercício e vai resolver tudo. Eu vou enxergar bem. Existe também o efeito placebo, né? Que isso, você acredita naquilo, tô fazendo exercício, opa, tô enxergando melhor. Você vai falar que não. Alguma coisa de placebo, assim? Sempre tem. E assim, tem muito. Às vezes você passar um lubrificante, o paciente não tem nada de patologia, mas ele fica naquela questão e você, o paciente ele quer um tratamento. Aí você vai e explica, não tem nada, mas vamos passar esse colírio aqui que vai ajudar. E realmente é um lubrificante e tal. E o paciente às vezes, poxa, melhorei muito. E é melhorar sim o colírio também, sabe? Às vezes tem essa questão muito mental. Você ajuda o paciente a acreditar que ele vai ficar bem e relaxar que ele não tá mal. Que ele acredita que ele tá bem e ele fica bem. E tem também a figura de autoridade, né? Também. Mas assim, o paciente tem que acreditar. Tem que acreditar. Não, é isso, mas é assim, é aquilo que a gente remete à nossa aquela conversa que a gente teve mais cedo sobre como a máquina humana é perfeita, né? Tem os seus defeitos, é questão óbvia, mas também ela é perfeita, ela se adapta aos ambientes, adapta a tudo. E o placebo mesmo é um negócio incrível, né? A depender de como uma pessoa recebe ou um comprimido, ou até, como eu falei, uma pessoa de autoridade, né? Como uma figura de autoridade, como o Dr. Rafael. O que você falar tá dito, a pessoa aceita aquilo. Isso é um ponto que, assim, eu acho lógico, a gente que estuda bastante, se prepara bastante, a gente tem uma certa autoridade com alguns assuntos. Sim. Mas eu sempre falo com o meu paciente, pesquise, estude. Eu falo, você tem esse o problema.
Estude. Quando a próxima vez você tiver dúvida, você vem e traga a dúvida, porque a gente tem que acreditar no outro até a segunda linha. Assim, beleza, mas vamos entender mais sobre isso, porque infelizmente tem pessoas que fingem que até que são médicos e estão ali prescrevendo óculos, vai ali na ótica e tal, e fazendo exame de fundo de olho, e você não é médico, entendeu? E aí você, às vezes, está passando do limite, né? E a pessoa, às vezes, acredita. Então, é bom ter um pé atrás para reafirmar aquilo, talvez, sabe? Então, eu sempre oriento meus pacientes sobre o que ele tem, o problema, por que que o tratamento tem que ser feito, por que que esse exame tem que ser feito. O paciente entender a doença dele. A gente orienta. Se eu falar aqui com você tudo isso aqui e tal, você pode sair daí e não fazer nada. Aí eu falei como médico. Isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Você não tem que só saber a doença. Você tem que também fazer com que o paciente entenda e ele que siga a sua orientação, porque você quer o bem dele. Então, é importante estar alinhado nesse entendimento para que o paciente realmente não entendi. Vou tratar. Faz sentido. Isso é interessante, você falou. Eu já percebi que tem vários sites que vendem óculos de grau, inclusive. Você manda a receita, eles providenciam e o óculos chega até você. Como também tem sites que vendem óculos de qualquer jeito, só a pessoa pedir, que eles mandam. Óculos não é brincadeira, né, Rafael? Óculos é um instrumento para correção, não é isso? Então, às vezes, a pessoa compra um óculos, às vezes até só por estética. Sim, hoje em dia você compra tudo na internet, né? Tudo. Praticamente tudo. O ideal é você fazer o óculos com a ótica, porque você tem o alinhamento dos olhos. Sim. Principalmente os óculos multifocais, que são os que são mais comuns de ter a não adaptação. Às vezes você tem o mesmo grau, você passa, o rapaz faz uma armação, faz com outra armação, não adapta. Porque às vezes o alinhamento da pupila tem que estar bem alinhado, e a altura também, porque senão vai ter uma dor de cabeça, uma dificuldade de adaptação. Então, o ideal seria fazer, porque não é só você colocar no rosto. Aquela lente ali, ela é transparente, mas ela tem toda uma deformidade para alinhar a sua visão. Então, se for de qualquer jeito... Um óculos mal projetado, ou que foi feito erroneamente de alguma forma, prejudica muito a visão, né? Na verdade, você pode não enxergar direito e dá dor de cabeça, aquela visão meio borrada, aquele óculos tá repuxando, que é normal. Quando você faz o óculos e você muda a armação, você muda o formato do óculos, é normal você ter um período de adaptação. Certo. Porque o óculos ajuda muito, mas muitas vezes a visão não é perfeita. E aí o nosso cérebro consegue corrigir aquela imagem e adaptar aquilo. Então imagina, você está com óculos e aí você está fazendo uma correção mínima para você enxergar direito com esse óculos. Você troca o óculos e muda. O seu cérebro continua fazendo aquilo. Só que você já enxerga aqui, ele vai e torta. Não era para entortar. Então é comum você ter essa não adaptação no início, nas primeiras 2-3 semanas. É por isso que o óculos alinhado, ele favorece a acelerar essa adaptação. Certo. Mas quando não está alinhado, quando não está certo o grau, aí dá dor de cabeça mesmo. E aí não causa uma doença ocular. Sim. Seu olho não vai ter uma doença por causa disso, mas vai ser desconfortável. E vai jogar dinheiro fora às vezes, né? A função do óculos é para corrigir ou para compensar? É para corrigir a ametropia. Isso. Mas assim, a gente estava comentando mais cedo que com o tempo a idade vai chegando, as vistas vão cansando, né, entre aspas, né? E a função do óculos acaba ficando diferente, né? Assim, com o tempo. Ou seja, é lutar contra a maré. Não é isso? Com o passar dos anos, como eu falei aqui, chegando ali mais ou menos uns 40 anos, se você não tem necessidade de enxergar de óculos para longe, você vai chegar até os 40 anos tranquilo. Certo. A partir dos 40 anos começa a ter esse fenômeno de presbiopia, que é a dificuldade de focalização de perto. Porque como eu expliquei mais cedo, quando você olha de longe, você relaxa a musculatura ciliar, e aí seu cristalino está achatado, ele enxerga bem de longe. Quando você olha de perto, ele contrai essa musculatura, o cristalino ele aumenta anterior-posteriormente, e aí você consegue ver de perto. Para ilustrar, o cristalino é essa estrutura aqui, ó, que fica atrás da pupila. Então, certo. Deixar ele pela metade aqui, então o olho. Né? Então o cristalino, ele tem uma capacidade de ficar mais gordo ou mais plano, e isso faz com que o foco mude instantaneamente. É muito rápido, eu olhei. Então, com o passar dos anos,
principalmente a partir dos 40, essa capacidade vai diminuindo. Então, aquele que está indo conseguia chegar ao foco muito perto, ele não consegue mais, ele vai esticando. Então, vai ser aquela... que meu pai fica brincando aí, o braço tá curto. Entendi. Começa a esticar aqui e você não consegue enxergar. Então, o óculos, ele serve exatamente para corrigir essa questão. Por isso que, muitas vezes, usa o multifocal. Que ele vai adicionando o grau de perto para baixo e você vai, ó... Agora aqui enxerga. E que entrega a idade da gente, né? Quando a gente pega o óculos e fica olhando assim... Entrega. A pessoa fala logo que já estamos na idade. Você falou aí, você mostrou o globo ocular aí. Eu tenho um amigo que ele perdeu o olho novo. Ele, na verdade, ele tinha, se não me engano, acho que ele tinha catarata, né? Pelo menos ele tinha um olho um pouco esbranquiçado, né? Com aquela névoa, né? E depois de um tempo ele acabou perdendo o olho. Hoje ele tem um olho de vidro, né, tal. Eu queria te perguntar, quais são os avanços que existe hoje para prótese ocular? Para melhorar a visão? Não, porque a pessoa que não tem olho. Para voltar a visão? Para tentar voltar a visão, sim, né? Porque ele, se não me engano, ele teve uma inflamação no fundo do globo ocular, não é isso? Uma uveíte. Uveíte, isso. Relacionado a isso, tem sim estudos no mundo, até de implante de chip. Inclusive um médico brasileiro, um dos pioneiros aí que trabalha no Canadá, que é o Dr. Flávio Rezende, sim, filho, de implante de chip na retina para conduzir o estímulo que a placa recebe para mandar para o cérebro. Que a gente enxerga pelo cérebro, né? Assim, o olho é uma máquina que vai mandar a informação pro cérebro que enxerga. E aí você passar essa informação para o cérebro. Só que é muito pixelado, né? Hoje em dia é muito rudimentar, mas com certeza com a tecnologia vai aumentar. Uhum. E eu tava vendo até esses dias que essa ideia de transmissão eletrônica dos sentidos, isso já existe até também para você movimentar um braço e essas coisas. Certo. Então na visão também, tava até vendo das empresas do Elon Musk que tem um óculos também que já estão desenvolvendo para captar aqui e enviar para o cérebro. Um óculos que vai fazer quem não consegue enxergar voltar. Botar aqui, pelo menos assim, como eu falei, muito pixelado, mas às vezes a pessoa não enxerga, mas sabe que aqui tem um obstáculo e ela não vai bater aqui. Então, parece pouco, mas faz muita diferença para a pessoa deambular sozinha. Com certeza. Então, com certeza, em algum futuro, não sei há quanto tempo, a cegueira vai ser reversível, a não ser que seja uma cegueira cerebral. Aí não. O cérebro, por exemplo, teve cegueira AVC cerebral? Como é isso? É porque se eu tiver um AVC na parte occipital que mata tudo ali, não tem como. Você vai enxergar como? É o cérebro que enxerga. O globo ocular tá perfeito, tá intacto, mas no caso o receptor que não tá recebendo. Não tá recebendo. Eu peguei um paciente esse mês. Agora, o paciente chegou de uma hora para outra, se tava sem enxergar, o olho tava ótimo. E aí eu pedi uma ressonância e tinha tido um AVC occipital. Ele tinha só um quadrante de visão em um olho e o outro... Então, assim, é raro, mas pode acontecer. Então, a cegueira cerebral, acho difícil, mas essa cegueira ocular, eu acho que vai ser... em algum dia vai ser evitada, sabe? E no Brasil, tem algum avanço nisso ou é só fora? É mais fora. Mais fora, né? Desses estudos é mais fora. É muito caro, tecnologia, investir em tecnologia. Infelizmente, a gente não investe muito pouco em ciência aqui no nosso país, né? Cara, mais fora. Assim, eu tento fazer uma ideia. Claro que a gente nem consegue chegar próximo, né? De tentar entender quem não consegue enxergar. Mas principalmente quem enxergava antes, mas teve algum problema na infância, né? Algum acidente ou algo, né? Genético e parou de enxergar. Que essa pessoa tem lembrança de como era ver e hoje não tem mais. Deve ser muito difícil. Infelizmente acontece. E a gente tem histórias tristes assim no consultório de principalmente pacientes diabéticos ou com glaucoma. Uhum. São doenças que não dão sintomas até estar muito grave, geralmente. Então eu lembro muito de um paciente no Rio de Janeiro, um paciente de mais ou menos 50 anos, e ele chegou para mim e eu vi, fiz todos os exames e não tinha mais o que fazer para ele. Ele chegou já não tinha o que fazer. Podia ir em qualquer lugar, podia ser o cara mais rico do mundo, não tinha o que fazer. E aí eu lembro dele chorando comigo assim,
ô doutor, eu não vou conseguir ver o rosto do meu filho que tinha nascido há pouco tempo. Cara. Eu nunca me esqueço disso. Eu falo para alguns pacientes diabéticos meu. E esse paciente, ele falou, doutor, eu sei que eu errei. Eu não cuidei. Eu tô triste, mas eu sei que eu não cuidei. A culpa é minha, sabe? Ele tinha informação. Às vezes a pessoa não tem informação. Não tem informação, não trata, não faz o exame e às vezes cega sem saber que tá em diabetes, por exemplo. Mas ele tinha, então eu nunca esqueço disso. E aí, eu falava assim, porque ele falava, pô, eu daria tudo pra voltar uns 5 anos atrás. Pra cuidar, sabe? Então, pra tentar abrir a mente das pessoas, porque quando a pessoa não sente o problema, ela desmerece. Ah, então tô com diabetes aqui, mas não tô sentindo nada. Não vou tomar esse remédio, não. Mas vai vir o problema. Então é importante a gente fazer esses exames regulares pra gente ver essas doenças que não dão sintoma. E só sabe se examinar mesmo. Ver o fundo do olho, ver a córnea, o cristalino, se tem alguma... Você tem que examinar, entendeu? Não tem jeito. Então eu tento sempre desmembrar a acuidade visual, que é a visão, da saúde ocular. É diferente. Eu sempre bato sempre nessa tecla. Porque o paciente pode estar enxergando 100% e ter um problema que pode cegar em alguns meses. Então isso acontece. Eu pego, assim, no consultório. Todo mês tem alguma coisa, entendeu? Então, tenta sempre fazer esse exame regular para você não ser essa pessoa. Porque quando chega, é difícil, entendeu? Tem vários casos, a gente vai lembrar aqui para falar. As doenças Você assim. falou aí, eu lembrei da questão da catarata, né? Que acho que é uma das doenças mais comuns, né? Mais conhecidas, né? Da oftalmologia. Quais são os avanços? Tem alguma novidade sobre a catarata e o deslocamento de retina também? Tem. Falando sobre catarata, como eu falei, né? Na Santa Casa, graças a Deus, tem um equipamento excelente. Sim. Como eu falo assim, ó, operaria qualquer pessoa do mundo ali, sem medo, porque o microscópio é muito bom, o foco microscópio é muito bom, o equipamento que a gente usa é bom, o material. Então, a catarata, o que é? É esse cristalino, né, que fica aqui atrás da pupila. Aqui é a córnea, né, o cristalino fica aqui dentro. Certo. Esse cristalino, ele vai opacificando. Por quê? A maioria das vezes pela idade. É uma lente transparente, cristalino, parece um cristal cristalino. Sim. E aí, com o tempo, vai desnaturando essas proteínas, perdendo essa conformação e vai ficando opaco. Aí tem vários tipos. Tem o cortical anterior, tem o nuclear, que é no meio posterior, se for de criança lamelar, tem vários tipos. Mas, resumindo, essa lente que é transparente fica opaca. Então, ó, se ficar opaca aqui, não passa a luz. Então, a gente tem que tirar. E só trata cirúrgico. Não tem exercício ocular, não tem medicação, nada no mundo hoje que realmente resolva a opacidade do cristalino, que é a catarata, a não ser a cirurgia. Então, na cirurgia, a gente faz microincisões hoje em dia de 2,5 milímetros de um lado, outra acessória pequena. Certo. O paciente sai sem dar ponto, né? É tão pequena a incisão que sai. E já sai enxergando, geralmente. E os avanços são assim, há um avanço já que já tem um tempo, mas a gente fala que é avanço porque a tecnologia é tão boa que até hoje é o que se mais faz, que é a facoemulsificação, que você faz essas incisões pequenas aqui nessa região do olho, né? Faz incisão pequena em cima aqui e outra aqui, e com as duas mãos e com os pedais você vai fazendo a cirurgia, e é um aparelho que tem uma vibração ultrassônica que ele irriga para manter a pressão do olho, Sim. aspira essa catarata e fratura, liberando um pouco de energia. Então você consegue tirar esse negócio redondo aqui, né, grande, fraturando de pouquinho em pouquinho. Então a lesão é mínima. Então o que a gente mais usa é isso hoje em dia, o facoemulsificador. Existe o laser também. O povo fala assim, não é com laser, doutor? O laser, na verdade, é um adjuvante. Ele pode sim fazer alguns passos da cirurgia, como a incisão, pode ser a incisão a laser, pode ser a abertura da cápsula anterior pelo laser, pode fraturar pelo laser, mas o facoemulsificador não tem como. Você tem que usar ele. Então é como se fosse assim, você pode dar uma ajuda na cirurgia de catarata, mas num bom cirurgião não faz diferença. O laser não faz. É assim, é a raridade da raridade de um caso específico que talvez possa ajudar, mas geralmente não faz. O bom aparelho de facoemulsificador, um bom microscópio, um bom cirurgião, essa é a técnica, a facoemulsificação. Entendi. Tem uns mitos aqui que eu quero tirar, quero ver se você pode desmistificar, viu? Aqui no podcast.
ler com pouca luz prejudica a visão? Pode você fazer você cansar, né? Porque assim, você fica ali forçando. Mas assim, não prejudica. Você vai forçar ali, vai dar uma dor de cabeça, vai dar um incômodo, mas não vai fazer mal ao seu olho. Sim. Usar óculos faz com que a visão piore com o tempo. Não, né? Não. Isso aqui são aqueles mitos que é bem conhecido, né? Aqueles lendas urbanas, né? Que o pessoal fala. Até a questão do óculos errado, eu tô usando o óculos errado, o óculos vencido, né? Se você não tá sentindo dor de cabeça e não tá enxergando embaçado, não vai fazer mal ao seu olho. Agora, você pode ter uma dor de cabeça, você pode estar forçando mais que precisa e incomodar, entendeu? Mas mal a anatomia ocular, não. Catarata só afeta pessoas idosas. Não, afeta todo mundo. É? Porque a catarata, ela geralmente é pelo envelhecimento do cristalino, mas, por exemplo, alguma infecção intraocular, alguma inflamação aqui dentro pode mudar essas proteínas e causar catarata até congênita, até durante a gestação. Ela pode desenvolver a catarata como rubéola, por exemplo, sabe? Sim. Até uma uveíte por toxoplasmose, que pode acometer também a retina, que é a parte de dentro. Então, a qualquer idade pode ter algum trauma. A gente pega direto na Santa Casa. Trauma, bateu um negócio, bateu o galho da árvore e esse olho desenvolve catarata. Que desnatura essas proteínas. Então, trauma, infecção, inflamação e a idade pode causar catarata. Certo. Ver televisão de muito perto estraga a visão. É aquele negócio. Você vai ter uma luz muito forte, vai estar fazendo convergência e vai dar dor de cabeça, assim. O olho em si, lógico, o excesso de luz até pode lesionar a retina, não da televisão muito em si, por exemplo, olhar para o sol, lasers e tal, mas vai te dar uma dor de cabeça, então não é adequado. Você pode estimular a miopia, então não faz mal assim a anatomia do olho, como eu tô falando, mas vai fazer mal ao seu dia a dia, sabe? Certo. Não é indicado. Dormir com lente de contato pode causar cegueira. Pode? Já vi, caso, pode. A lente de contato é uma lente geralmente gelatinosa. A gente, às vezes, olha ali, ela tá limpinha e às vezes não tá. Ela tem que ter um cuidado muito grande porque é uma estrutura que você coloca no seu olho e a parte interna dela tá em contato direto com a sua córnea. Então, a córnea é essa estrutura transparente aqui, ó, da frente. A lente, ela fica em cima e ela cobre toda a córnea. Se você colocou essa lente que tá com uma poeirinha ali, a parte de baixo, você colocou a córnea, tá em contato com essa poeira na lente o dia inteiro. E ela fica ali arranhando. Aí você dorme, você não pisca. E o piscar é importante para você ajudar a matar as bactérias e tudo isso. Sim. Então, se você dorme, você acorda outro dia, já pode ter uma úlcera de uma proliferação bacteriana por causa disso. Então, dormir com a lente de contato não é indicado. Essa lente de contato normal. E ela pode correr pelo globo, né? Por trás? Não, ela bate até aqui. Porque o olho, ele tem um limite da conjuntiva, sim, não tem vai até atrás, não. Aquele músculozinho, né, que segura. Mas tem um limite, mas aí a pessoa vai perceber quando... Aliás, depende, viu? Já teve um caso de eu passei com mais de 20 lentes de contato escondido na conjuntiva. Sério? Mas ela tinha problema psiquiátrico. Esse aqui é um dos mais importantes. Formiga é bom pra vista? Só voltando... Isso aí é antigo, né? Isso aí minha avó fala. Eu acho que a ideia foi boa, porque assim, ó, a formiga, você tá olhando a formiga, tá achando bem. Mas comer formiga, eu escutava isso. Comer formiga é bom. Já viu isso, Duda? É bom pra vista. De ter algum doce, alguma coisa, tá cheio de formiga, passa a mão assim, aí fica uma ou duas ali, aí ele... formiga é bom pra vista. Boa vista. Esse é um mito. Só voltando na parte da córnea, tem uma não para assustar, mas para alertar. Córnea, a lente de contato com banho de piscina, com água, contato com água que sem ser a lágrima em si, com mar, se mergulhar, abrir o olho, não faça isso porque tem um bichinho que chama acantameba, que ela pode impregnar ali na lente de contato e infeccionar seu olho. E esse bichinho não tem tratamento. Não tem um antibiótico ou um antiviral que realmente mate ela. Você usa meio que um antisséptico e você vai lutando ali para matar. Às vezes consegue, mas pode acontecer. E às vezes você procurar aí na internet agora úlcera por acantameba. Sempre vai ter alguém que
não usou direito a lente de contato e pode perder a visão. Eu já vi um caso no Rio que perdeu a visão por cantamela. Então tem que ter muito cuidado. A lente de contato é muito boa, é muito segura para quem usa direito. Tem que lavar todo dia ali com o sorinho, tem que lavar a mão antes de colocar, não pode dormir. Funciona muito bem, mas se usar errado pode dar ruim. A gente falou aqui de várias doenças, né, que é mais conhecida como miopia, hipermetropia, né? Esse que você falou também, presbiopia. Mas assim, tem aquelas mais comuns que a gente conhece bem, como conjuntivite, tersol. Tem bastante. Esse tersol, eu já tive tersol quando era pequeno. O tersol é o que? Fica uma bolinha aqui, um negocinho, um carocinho aqui em cima. Acontece por quê? Isso é uma questão genética ou não, é uma bactéria? Geralmente é uma infecção bacteriana. É porque na pálpebra, nossa pálpebra, ela tem umas 30 glândulas aqui em cima que são verticais. Então, é como se fosse 30 glândulas aqui, ó, escondidas, que ela sai na margem da pálpebra, onde nascem os cílios. Bem ali, ela tem vários pontinhos. Certo. Só que ela vai de cima. Ela produz gordura para nossa lágrima. Nossa lágrima, ela tem a parte da mucina, que está em contato direto com a córnea. Certo. Tem a parte aquosa, que é uns 90%, e tem 10% de gordura, para preservar essa lágrima e ela não evaporar. Então, por isso que a gente não consegue ficar ali, ó, 20 segundos com o olho aberto. Porque essa gordura vai dissipando, evapora a lágrima, a córnea fica exposta ao ar e aí incomoda. Então, essa parte de gordura produzida por essas glândulas, uma dessas glândulas pode entupir, pode infeccionar. E geralmente entope. E aí, quando entope, acumula, tem esse crescimento bacteriano e dá o tersol. E aí fica aquela bolotona que dói, né? Você pisca, dói, aperta, dói. E geralmente o tratamento é um calor local, porque você meio que vai dilatar esse orifício e aí drena. É como se fosse drenar um abscesso. Então o tratamento de livro mesmo é compressa morna no local. Sabe como minha mãe curou o tersolda? Banha de galinha quente. É o calor. Banha de galinha Banho de galinha, botava quente, botava aqui por cima. Mas e justamente sumia. A maioria... Agora, a impressão minha ou é só quando criança? Porque quando eu era garoto, eu lembro que tinha uma galera que tinha tersol. Eu até achava, quando eu era garoto, que eu tinha pego deles. Mas assim, eu achei muita coincidência vários garotos ter tersol da minha idade. Mas adulto, eu acho difícil um adulto ter tersol. Tem também. Assim, às vezes a criança mete a mão no olho demais. Brinca com terra, com areia, né? Com o olho. Coceira, alergia. Qual é? Tem das grávidas também? Isso, tersol? Mito. Não só isso, né? Tem várias, né? Não é só isso, não. Tem várias, tem várias. Pra gente finalizar, doutor Rafael, uso de colírio excessivo. Tem aquele colírio muito conhecido, muito famoso, que a pessoa às vezes compra na farmácia e, como não quer nada, sentiu o olho um pouco irritado, ou até por vício. Qualquer coisinha tá pingando um colíriozinho. O que você aconselha a pessoa? Pode fazer isso? Olha, colírio é medicamento, a maioria das vezes. Lógico que tem o colírio puramente lubrificante, que você pode pingar indiscriminadamente, mas é menos invasivo. Mas você sabe realmente se esse colírio é lubrificante? Porque tem alguns colírios lubrificantes que tem a nafazolina, que é um vasoconstritor, que tem aí vários no mercado. Não vou falar nomes aqui, específico de marca, para não achar que eu tô, né? É aquele azulzinho que é bem conhecido. Tem isso. Então, ele tem a nafazolina. Então, tem o vasoconstritor. É aquele colírio que você pinga no olho, o olho fica branco. Aí você fala, que colírio maravilhoso. O olho tá branco. E arde, às vezes arde. Lógico, o vaso, ele constringe. Então, você fica os vasinhos bem fininhos. E aí, depois que passa o efeito, pode ter efeito rebote de dilatar demais. E aí pode ter até um certo vício de usar tanto, é que nem usar o Sorine, aquele do nariz, você não vai usar direto porque pode ficar viciado, pode ter um efeito rebote. Então no olho é a mesma coisa. Eu já peguei um paciente no Rio de Janeiro, na verdade um colega meu, pegou um paciente que cegou porque ele estava usando um colírio que o farmacêutico indicou, que era bom para inflamação, era Maxidex, era dexametasona, e ele perdeu a visão por causa de glaucoma. Ele desenvolveu glaucoma por causa do colírio. Que pode aumentar a pressão. Aí tá vendo, gente? Ó, cuidado, viu? Colírio. Não usa o colírio assim, esse colírio é bom. Mas que colírio é esse? Porque colírio é... Você toma um comprimido sem saber qual que é? Você não toma. Dá esse comprimido aí, branquinho. Você não toma, é a mesma coisa. Então, às vezes as pessoas desmerecem um pouco os colírios, porque tem pessoas que usam
colírio pro glaucoma tipo há 10 anos e não sabe o nome do colírio. Então é importante você saber o que você tá usando, até pra chegar no meu, eu uso esse colírio, pra gente saber se é bom ou não, né? Se a gente pode continuar usando esse, pode. Esse aqui não, para. Então é importante você saber o que você tá usando, né? Não pode usar assim, não. Outra coisa também, só pra gente finalizar, é essa questão de futucar o olho, coçar o olho. Eu sei que quando a gente começa a coçar o olho, parece que tem algo que instiga a gente continua coçando. Não é interessante você coçar o olho, não é isso? Não, de jeito nenhum. Porque assim, nosso olho, ele não é duro assim, ele é mole. Uhum. Se a gente coça o olho amassa. Tem até uns vídeos interessantes na internet, se perguntar assim, coçar o olho na ressonância magnética. Sim. Você vê o olho amassando. Então, quando você amassa, você mexe aqui, ó. Quando você coça o olho, você amassa ele, você aumenta a pressão demais nas outras estruturas que você está apertando aqui. A córnea é uma delas. A córnea é uma estrutura que tem uma certa rigidez, mas ela é mole. E se você ficar coçando muito, você pode favorecer com que essa córnea ela tenha fragilidades e ela fique pontuda. E tem uma doença chamada ceratocone, que é uma doença que afeta principalmente crianças e adolescentes que estão nessa formação ocular, no desenvolvimento. Coça demais o olho e aí essa córnea fica pontuda a ponto de às vezes não enxergar nem com óculos. Então, mais de 50% dos pacientes que têm ceratocone têm alergia. E o que a alergia faz? Coceira. E a pessoa vai lá e coça. Então não pode, você vê seu filho, né, seu conhecido coçando o olho, não pode coçar o olho. O que eu falo para os pacientes... sentir coceira, é melhor procurar um oftalmologista, ou então colocar uma compressa gelada, entendeu? E evitar coçar. Porque se você tá coçando, você faz um pouquinho ali o movimento, vai coçar mais. Aí você vai ter mais coceira, aí você vai coçar mais. E aí tem um ciclo vicioso. Então, primeiro, tá coçando, não coça. Não coça a primeira vez, porque senão vai piorar. Coloca a compressa gelada, tá? E se tiver incomodando muito, mexe aqui ao lado assim, ó. Ele já vai estar uma certa movimentação. Você vai perceber um pouquinho ali de melhora, dar uma piscada, mas evita coçar, porque pode dar doença. Pode dar até descolamento de retina. Se você apertar muito aqui, ó, a parte de dentro do olho, tem um gel aqui dentro, que ele fica grudado na retina. E você mexendo esse gel, ele pode puxar e rasgar a retina. Então, assim, coçar o olho não pode. Tem pessoas que fica tonta quando, por exemplo, tá lendo num ônibus ou num carro. Ele diz que tem deslocamento de retina e deixa a pessoa tonta. É isso mesmo? Esse é um mito. O descolamento, né? De estar lendo assim e descolar é um mito. Na verdade, é questão mais do vestibular, de você ter uma questão onde você tá, né? Você tá lendo, você tá em movimento, às vezes pode dar um desconforto, as pessoas podem... Eu mesmo tenho esse problema. Eu meio enjoo se eu ficar lendo assim em movimento. Mesmo no ônibus? Mesmo no ônibus, aqui tô vendo, enjoa, mas não descola a retina, tá? Isso aí não acontece, não. Mas é muita coisa, né? Gente, tinha pergunta aqui, eu tenho tanta pergunta aqui para fazer, mas assim, infelizmente o nosso horário não nos permite. O vereador tem reunião amanhã lá no partido lá dele, né? Exatamente. Então a gente não pode se estender mais, mas doutor Rafael, muito obrigado pela sua presença, viu? Nada. Eu queria brindar aqui a sua presença. Obrigado a vocês aí pelo espaço. Gente, sempre bom. Foi fantástico, gente. E eu peço para vocês visitarem as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, Spotify. Vai lá, se inscreve, comenta, solicita, dá uma sugestão de quem vocês acham interessante de estar aqui com a gente, batendo um papo. E vocês têm curiosidade de saber sobre um assunto específico, viu? Procura a gente lá, se inscreve no nosso canal. Eu queria deixar um grande abraço ao nosso querido Caian, da CS Loja de Bebidas. Muito obrigado, Caian, pelo seu apoio, sempre nos fornecendo uma aguinha maravilhosa com gás aqui, uma bebida fantástica. Inclusive, Dan, ele criou lá o CS+, você viu? Que é um serviço que você vai fazer sua festa, um aniversário, formatura ou casamento. A parte de bebida é toda com ele. Você não se preocupa com a parte de bebida. Você não fica com essa dor de cabeça. Os convidados estão bebendo, tá faltando gelo, tá faltando cerveja, tá faltando bebida, refrigerante. Ele criou um serviço agora, chama CS+. Eu vou deixar aqui o Instagram para vocês visitarem. E ele cuida de tudo isso. Então você deixa de ser o dono da festa e passa a ser o convidado da sua própria festa. Legal.
Então, gente, é um serviço fantástico, excelente, que Caian lançou aí. Parabéns, Caian, mais uma vez aí pelo seu empreendedorismo, tá? E também a La Forneria, que nos mandou uma pizza maravilhosa. Gostou, doutor? Bom demais. Rapaz? Obrigado aí. Muito Não bom, esperava, né? fiquei feliz. Tá vendo? A La Forneria. Luciano, muito obrigado aí. Ao Léo, ao Diego, muito obrigado aí. A Liz também. Muito obrigado, viu, gente, pelo apoio aí. E sempre tá nos mandando aí uma pizza maravilhosa. Então, com isso, a gente fecha o nosso episódio de hoje. Até semana que vem com o próximo convidado. E vamos ver se até lá a gente já vai saber se o nosso vereador foi eleito. Talvez ele esteja aqui, talvez não. Talvez ele... pois é, ele vai estar nas Bahamas, Maldivas, né? Não. Ou ali em Ilhéus. Você me acha? Ou na vermelha ou nas queimadas? Nas queimadas, né? Pois é, gente. Gente, muito obrigado por vocês estarem com a gente até agora. E até semana que vem. Valeu.